Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Quando tu guardas a palavra, quando tu não negas o nome do Senhor Jesus e quando tu guardas a palavra, significa que há dentro de ti, está implícito dentro de ti que tu pões em prática. Isto é guardar a palavra. Guardar a palavra não é guardá-la aqui no cérebro, na memória. Muitas pessoas sabem a Bíblia da frente para trás e de trás para a frente. Algumas pessoas dizem que já leram a Bíblia 4 vezes. Irmão, eu já li a Bíblia 4 vezes completas. Irmão, eu acho que nem ainda 1/20 da Bíblia eu li. O mais importante não é termos a capacidade de memorizar a palavra, o mais importante é termos a capacidade de guardar a palavra. E o guardar a palavra não significa, não está implícito, guardar somente na mente, é guardar no coração. Porque quando tu abres a porta do teu coração à palavra de Deus, Deus vai permitir e vai fazer com que tu te sintas constrangido a pôr em prática. Amém? Mas há muitas pessoas que a palavra entra aqui e fica por aqui. E este é um dos dramas da igreja. Muitas pessoas que já escutaram tudo aquilo que havia para escutar. E mais que uma vez. Muitas pessoas que já leram tudo aquilo que havia para ler. E mais que uma vez. Mas poucas pessoas que abriram a porta do seu coração para que essa palavra pudesse entrar e produzir um fruto. Amém? Então, eis que ponho diante de ti uma porta, disse o Senhor à igreja de Filadélfia. No entanto, mais abaixo diz, na igreja de Laodiceia, verso 15, no mesmo capítulo diz, eu sei as tuas obras, nem és frio nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Está a falar das pessoas que não tomam decisões. Está a falar das pessoas que têm adiado a decisão da sua vida. Está a falar das pessoas que vêm à igreja, que leem a Bíblia, se calhar 4 vezes seguidas, completamente. Está a falar das pessoas que inclusive conhecem a Bíblia, memorizam a Bíblia, no entanto não são frios nem são quentes. E se acham fortes. Mas a igreja de Filadélfia era fraca. Não tinha forças, diz o Senhor. Eu sei que tu és fraca. Eu sei que tu não tens forças. Ainda bem que reconheces que não tens forças. Ainda bem que reconheces que não tens a capacidade. Muitas vezes pessoas, muitas, não são às centenas, mas são várias as pessoas que chegam ao pé de mim pontualmente e me dizem. E me dizem coisas, eu não vou dizer o que me dizem coisas que automaticamente se nota que estão a auto-ascender. Significa autovalorizar-se. Têm a necessidade de demonstrar que são capazes, que são fortes, que dominam, que sabem, que conseguem. E não é um bom sinal. Porque eu creio que nós temos que estar como a igreja, na posição da igreja de Filadélfia. Fracos. Enfraquecidos. Enfraquecidos em nós mesmos. Hoje o que se ensina aos nossos jovens na escola, e creio que desde sempre, não é? Mas principalmente hoje, pela grande luta que há social, pelo emprego, pela ascensão na carreira laboral e tudo mais, tudo aquilo que se ensina é aquilo que tu conseguires aqui, é aquilo que tu vais ser. Se não passares do grau tal, não vais ser nada. Quem vai ascender são aqueles que fazem, conseguem, que obtêm. E hoje em dia as coisas estão vocacionadas para valorizar e fazer com que o ser humano se autovalorize
no sentido de não necessitar de Deus na sua vida. Eu consigo, eu posso, eu faço, eu quero, eu sou dono da minha vida. Provavelmente estarão no lugar da igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia, como dizes, verso 17, rico sou, estou enriquecido. O mais grave disto tudo é que há pessoas, como a gente costuma dizer, não têm onde cair mortas, mas quando falas com elas têm um coração tão ensoberbecido, um coração tão cheio de orgulho, que se creem que são ricos, que se creem que podem. E diz, e de nada tenho falta, dizia esta gente. Nada temos falta. E isso às vezes é um problema, quando achamos que nada temos falta. E o Senhor diz, e não sabes tu que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E esta é a forma como Deus via aquela igreja, como Deus via aquela gente. Eu posso me ver de uma maneira, mas aquilo que conta é a forma como Deus me vê. Isso é o mais importante. Sim, porque eu posso tentar me enganar a mim próprio. Na tentativa de enganar os outros, eu primeiro tenho que me enganar a mim próprio. Eu tenho que me convencer que a minha mentira é verdade. Para eu então depois conseguir convencer-te a ti. E há pessoas que se convenceram que estão no caminho certo, na atitude correta, na forma exata. No entanto, eu creio que se te colocarem diante do Senhor e perguntarem, Senhor, o que é que tu vês em mim? Eu creio que muitas vezes falta-nos a coragem de fazer essa pergunta. Senhor, eu sei o que é que eu demonstro. Eu sei o que sou. Mas eu também sei aquilo que quero demonstrar. O que é que eu sou verdadeiramente? Porque é muito fácil cair no erro de poder querer aparentar pensando que estamos no caminho certo. E por isso o Senhor dizia, tens pouca força, mas não há problema, eu ponho dentro de ti uma porta. Esta porta é a suficiência para ti. Esta porta que eu abro à tua frente é aquilo que vai ser o necessário, o suficiente, para que a tua vida possa ser uma vida abençoada, uma vida para a honra e glória do meu nome. E isso é o motivo do Senhor pôr uma porta à nossa frente. Há muitas portas na minha casa, há muitas portas na tua casa. E tu abres as portas de acordo ao sítio onde tu queres alcançar. Tu abrirás as portas de acordo ao sítio que tu queres alcançar. Eu nesta manhã quero convidar-te a que tu possas nesta manhã ouvir a palavra de Deus e abrir a porta que o Senhor coloca na tua frente. Provavelmente, aparentemente, não vai ser a porta que tu mais estás interessado em abrir. Mas é a porta que Deus tem para ti. E aquilo que Deus tem para nós é mais importante do que aquilo que nós próprios temos para nós. Ou aquilo que alguém pode ter para nós. E este é um caminho de fé. E por isso é que a fé é a firme certeza das coisas que se esperam. Amém? É a esperança, a firme certeza, a esperança das coisas que se esperam. Como se elas já fossem válidas. E por isso tens que abrir portas que o Senhor coloca à tua frente, as quais tu não consegues antever o que se vai acontecer. Por isso muitas pessoas acham que a fé é loucura, mas a fé tem lógica. A fé é lógica. Mas as pessoas creem numa fé de uma forma supersticiosa. Creem que a fé é uma superstição. Algo que se acredita que está por ali na nuvem, a ver, a da fé. Eu creio, mas a fé não é nada disso. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam. Se é a firme certeza, a tua vida vai ser condicionada por isso. E há muitas pessoas que não permitem que a sua vida seja condicionada pela fé. Proclamam fé, mas vivem fora da fé. E o Senhor quer abrir uma porta à tua frente. E por isso a igreja, que no meu ponto de vista, a igreja que o Senhor falou abonatoriamente, a igreja de Filadélfia, era uma igreja que, apesar de empobrecida, uma igreja fraca, provavelmente estaria a passar por situações difíceis. No entanto, o Senhor diz, porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque não negaste o meu nome e porque guardaste a minha palavra.
Significa dizer que, apesar de todas as contrariedades, apesar de todas as situações adversas, eram pessoas que hoje não diziam uma coisa e amanhã outra. Eram pessoas que hoje não diziam que iam para um lado e amanhã iam para o outro. Eram pessoas que guardavam a palavra de Deus. Não negavam o nome de Jesus. As suas vidas estavam condicionadas por essa fé que permitiu ao Senhor dizer: ponho na tua frente uma porta. A porta é estreita e não é larga. Amém? A porta é estreita. Lucas 13:22 diz: e percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: fazei ou porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar do lado de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde sois vós. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Amém? Esta é a porta que o Senhor coloca à nossa frente. É uma porta estreita. Tipifica uma vida sacrificial. Tipifica o prescindir de muitas coisas. Tipifica o nos termos que render a muitas coisas. Não é compatível podermos dizer que somos filhos de Deus e não querer entrar pela porta estreita, porque Ele diz que Ele é a porta. Quando o Senhor estava a dizer à igreja de Filadélfia: eis que ponho diante de vós uma porta, era como se Ele dissesse: eis que eu estou aqui. Eu sou a porta. Era como se Ele dissesse: porque guardastes o meu nome e não negaste a minha palavra, ou porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, então eu estou aqui para vos conduzir, eu estou aqui para vos abençoar, eu estou aqui para vos guiar. E não estamos sós. Mas claro, essa porta é estreita, porque temos que optar. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa carne contende contra o Espírito. Amém? A nossa carne luta contra o Espírito. A vontade de Deus é uma, mas a vontade dos filhos de Deus muitas vezes é outra. E nós queremos arranjar um formato em que possamos conviver nesta, vamos chamar-lhe, nesta mexórdia. Havia um programa na rádio, agora já não ouço há muito tempo, era a mexórdia de temáticas. E às vezes nós, como filhos de Deus, queremos viver num tipo de mexórdia, quer dizer, é misturar a nossa vontade com a vontade de Deus, misturar a carne com aquilo que é a vontade do Espírito. E isso passa a ser uma mexórdia. Passa a ser difícil haver claridade. Porque as palavras não são sim, sim e não, não. As palavras passam a ser o são e o nim. Deus tem grande misericórdia das nossas vidas e deste ministério, porque eu digo às vezes às pessoas, e às vezes comentamos uns com os outros, as pessoas que aqui há mais tempo estão, não é? Levam mais tempo no ministério e que provavelmente o dizem porque sabem que dizem no consentimento de verdade que é grande a misericórdia de Deus pelas nossas vidas e por este ministério. É grandíssima. Porque somos uma qualidade de pessoas, cuidado connosco. Temos uma capacidade de fazer crer aquilo que não é, de fazer... Eu creio que é assim com a igreja, mas eu só posso falar daqui, eu só conheço aqui, eu não sei a igreja universal, não é? Não é a universal do Reino de Deus, a igreja universal do Senhor, toda a igreja de Cristo. Não sei como é que são, não tenho bem a sensibilidade de como são as outras pessoas, mas conhecendo o coração humano, creio que não andarão muito longe também. Mas eu terei que falar, temos que falar deste que é a nossa realidade. Temos uma capacidade de mudar de capa. Temos uma capacidade de pôr como é que se diz? A caraça.
tremenda, desenvolvemos tremendamente essa capacidade. Queremos transformar aquilo que é mau em bom e aquilo que é bom em mau. Muitos tentarão entrar pela porta estreita e não poderão. Senhor, então tu tens ensinado nas nossas ruas, nós costumamos cultuar ao domingo, levantamos as mãos, alguns. Nem sempre levanto, porque a maior parte das vezes sinto-me cansado a levantar as mãos. Quando as levanto, não consigo sustê-las durante muito tempo. A minha fé não me permite levantar as mãos durante tanto tempo, Senhor. A minha fé não me permite que eu abençoe os irmãos ao invés de os maldizer. A minha fé não me permite, Senhor. A minha fé não me permite abençoar. No entanto, Senhor, tu tens ensinado isso lá nas ruas onde eu passo, lá na igreja onde eu vou. Tu tens ensinado. Então, Senhor, porquê é que eu estou aqui do lado de fora da porta e tu não me abres a porta? Eles estavam a bater à porta. E virão e baterão à porta e o Senhor vai dizer: quem sois vós? Então, nós somos aqueles que íamos aí à igreja. Aqueles que ouvíamos a palavra. Até o que é que vós fizestes para demonstrar esse amor, essa relação que tinhais comigo? Então, de vez em quando, levantávamos as mãos na igreja. E quando passava a oferta, punhamos lá algo na cesta. E quando mandavam orar, nós orávamos. E quando dizíamos para ir para a esquerda, nós íamos para a esquerda. Quando diziam para ir para a direita, nós íamos para a direita. E mais, que fizestes mais? Senhor, no meio deste caminho houve algumas coisas. Eu criei algumas... É evidente, queriam atacar a minha família. Eu criei algumas barreiras, algumas inimizades e tive que me defender, Senhor. Tu não estavas lá, Senhor. Tu não estavas na minha casa para me defender. Tive que me defender eu e tive que criar inimizades. E sim, olha, Senhor, tenho algumas pessoas que, pois, não consigo nem olhar para a cara delas. Aparta-te de mim, fazedor de iniquidade. Porque como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê e odeia o irmão que está ao seu lado? Como alguém pode dizer que me serve a mim? Como alguém pode dizer que entrou pela porta? Se aquilo que está a fazer é bater do outro lado da porta desenfreadamente: Senhor, abre que eu estou aqui, não quero ficar aqui, Senhor. E tu quem és? Quantas vezes maldizes alguém durante o teu dia? Quantas vezes maldisseste alguém? Quantas vezes abençoaste? Quantas vezes contrariaste a tua própria carne? Quantas vezes te ajoelhaste a pedir perdão na tua intimidade porque estavas a pensar mal de alguém? Quantas vezes? Sim, porque essa é a obra de Deus. Ou como vamos servir a Deus se não conseguimos servir-nos uns aos outros? Eis que põe diante de ti uma porta para que tu entres por ela. A porta é estreita. João 10, 7 diz: tomou, pois, Jesus a dizeres: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Por que portas tu tentas entrar? Por que portas nós tentamos entrar, irmãos? Quais são as portas que a gente bate para entrar? A porta principal é Cristo Jesus. Amém? Essa é a porta principal. E diz a palavra lá em Atos, uma passagem acerca de como a forma como o Senhor tinha usado os irmãos. E tendo anunciado a palavra, Atos 14, 25, em Perge, desceram a Átila e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Amém? Eis que põe diante de ti uma porta.
porta da fé. Estas pessoas, Paulo e os servos de Deus, tinham viajado e tinham passado por dificuldades, grandes dificuldades. Tiveram que se esquecer de quem eram. Tiveram que menosprezar-se a si mesmos para poder levar a cabo a obra, para poder levar a cabo o chamado que Jesus tinha trazido às suas vidas. Então eles puderam dizer que depois da viagem puderam dizer, e quando chegaram reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. Quão grandes coisas Deus fizera por eles através de ti e de mim. Através da porta da fé. Estamos preocupados com isso? A poder abrir essa porta, a porta da fé, e permitir que Deus possa fazer coisas através de nós na vida das outras pessoas? Ou como fazemos? Porque através de ti, outras portas se poderão abrir. Amém? Outras portas se vão abrir. Por isso é importante que tu guardes o testemunho de Cristo na tua vida. Mas há muitas pessoas que não estão preocupadas em guardar o testemunho de Cristo. Estão mais preocupadas em fazer e dizer aquilo que lhes vem à cabeça. Dão asa ao seu coração e não se colocam diante do Senhor. E ao invés de abrirmos portas de fé, estamos a fechar portas de fé às pessoas. Porque as nossas palavras têm que ser palavras de ânimo e de fé para com as pessoas. As nossas palavras têm que ser palavras em que as pessoas queiram também usufruir dessa fé. Eu às vezes tenho lutas com pessoas negativistas, pessoas pessimistas, pessoas que sempre veem o lado negro da situação. Eu próprio tenho lutas com essas pessoas. Mas a primeira luta que eu tenho que travar é comigo mesmo. Amém? Quando o Senhor diz, põe à minha frente uma porta, eu tenho que abrir essa porta para a minha vida. A porta da fé. E não somente porque venho ao púlpito pregar, não somente porque levo X anos de ministério, não somente por isso, senão que eu sei que essa é a maneira, é a conduta que eu devo optar para poder dar asa ao Senhor, de o Senhor fazer algo na minha vida e através da minha vida fazer algo em alguém. Porque não está em causa a titularidade, que eu às vezes ouço algumas pessoas mencionar. A titularidade. Ah, sim, isso acontece porque tu és o tal. E tu quem és? Bem, eu... Negativo. Resposta errada. E tu quem és? Bem, é que eu... Resposta errada. Tu és filho de Deus tal qual eu sou. A palavra de Deus não diz que aos pastores lhes deu o poder de serem chamados, de poderem fazer disto e daquilo do outro. A quem é que Ele deu o poder? Aos filhos. Aos filhos de Deus. Lhes deu o poder de serem chamados seus filhos e pisarem cobras e escorpiões. E poderem ir e pregar o Evangelho. Aos filhos. Aos seus servos. Mas muitas pessoas se refugiam, a porta da fé está bloqueada. Não veem isso como alguma perspectiva. Muitas pessoas entristece ver pessoas neste ministério a trabalhar e não têm uma palavra de fé. Uma palavra de Deus. Uma palavra de dizer, irmão, conta comigo. Queres que eu comece a dar uma reunião ou outra? É que há aqui algo dentro de mim que arde e eu tenho esta porta da fé aberta. O Senhor colocou essa porta à minha frente. Ele diz que colocou essa porta à minha frente. E eu abri, eu quero ir à casa pregar o Evangelho, eu quero ir ali àquela comunidade, eu quero falar com esta pessoa, eu quero. Muito pelo contrário. Irmão, estava a pensar, irmão, não me metas nisso, irmão. Não me metas nisso. Não me metas, pá. A porta da fé está bloqueada. E o Senhor diz que a colocou à frente. É uma questão de abrires. Amém? Abra a porta da fé na tua vida. Porque sem fé é impossível. Para já é impossível agradar a Deus e depois é impossível fazeres a caminhada sem fé. Sem fé é impossível.
Sem fé não vivemos, sobrevivemos. Sem fé, tu não vives, tu sobrevives. No meio das regras, dos condicionalismos, dos formatos criados, aí sobrevives. Aprendemos, como seres humanos, aprendemos a sobreviver. Nas mais diversas e às vezes mais dramáticas situações, mas aprendemos. Limitamos-nos a viver nisso. Abre a porta da fé da tua vida. Ora ao Senhor e diz: Senhor, coloca-me a porta da fé à minha frente porque eu quero abrir. Eu sei que eu sou fraco e tu também sabes que eu sou fraco, mas eu quero abrir a porta da fé porque eu sei que em ti que eu sou forte. Eu não sou forte em mim. Eu não sou forte porque trabalho muito. Eu não sou forte porque sei dominar todas as regras do ministério da igreja. Eu não sou forte quando eles me nomearem diácono ou co-pastor ou pastor. Eu não sou forte quando isso acontece. Eu sou forte porque eu sou teu filho. Porque amanhã, se não houver ministério, acabam-se os títulos. E o que é que vamos ser? Filhos de Deus. Amém? Com título ou sem título, seremos sempre filhos de Deus. E esse é o grande privilégio. Esse é o grande privilégio. Por isso, abre a porta da fé. Porque ela é estreita, mas o seu final será bom. Salmo 24, a partir do verso 1, é um salmo de David. E diz David, como que dizendo, e diz o Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Cuidado com o engano. Cuidado com o engano. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E agora eu quero aqui parar. E a gente pode dizer, estes, não é? Estes são a geração. Significa, estamos a reportar-nos aos tempos de David e a partir daí era aquela geração e isto já não serve para a nossa geração. Eu não creio nisso. Eu creio que aqui a palavra geração tem que ver com o formato, a forma como nós e como aquelas pessoas daquele então estavam diante de Deus. Ou pelo menos como David o transcrevia. Esta geração, este tipo de pessoas, não é a geração em termos temporais. É a geração que representa uma atitude. Esta é a geração. Este é o tipo de filhos de Deus. Este é o tipo de pessoas que servem ao Senhor. Daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, presta atenção, as vossas cabeças. Eu logo quando chegar a casa já vou reparar se alguma daquelas portas tem cabeça. Por acaso eu ainda não reparei. Não, por acaso... Acho que não, mas pronto, eu sou muito distraído e digo isto muitas vezes às pessoas, quando as pessoas me confrontam com esta minha deficiência, não é? Então, mas tu não reparaste? E então em casa sou chamada a atenção quase todos os dias. Então, mas tu não viste aquilo ali? Então, mas tu não viste que aquilo estava... Não, eu não me apercebi que aquilo estava... Eu tenho uma péssima imagem fotográfica. Significa dizer que tu podes ser a pessoa mais bonita que Deus fez à face da terra e eu viro a cabeça e quando viro já não sei que tu és bonito ou que tu és feio. Tu podes ser a pessoa mais feia, eu já não me lembro se tu és mais bonito ou mais feio. Significa dizer, eu tenho uma péssima imagem fotográfica. Não sei se me percebem. Então, por isso é que eu estou a dizer que se calhar lá em casa haverá portas com cabeça. Eu acho que não. Que eu me lembro, não. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Amém? O que é que isto quer dizer, irmãos? Sabes o que é que isto quer dizer? Que tu e eu somos portas. E uma das portas que nós somos é a porta da fé para muitas pessoas. Ou deveríamos ser a porta da fé.
não é? Para poder acontecer que as pessoas, através de nós, pudessem sentir-se abençoadas, sentir-se cobertas e sentir-se vocacionadas para servir a Deus e para buscar ao Senhor. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas... Levanta a cabeça, filho de Deus, filha de Deus. Deixa-te de lamúrias. Deixa-te dizer que eu estou chateado. Deixa-te fazer birras. Deixa-te fazer birras. Deixa de andar em desavenças. Vai, humilha-te, pede perdão à pessoa, mesmo que ela não aceita. Tu vais-lhe pedir perdão, vais-lhe pedir desculpa, tu vais-te reconciliar e ela faz-te assim um desdém. Não importa. Faz. Levanta a tua cabeça. Reconcilia-te com a tua família. Reconcilia-te com os teus filhos. Reconcilia-te com a tua esposa, com o teu esposo. Reconcilia-te com os teus irmãos, com as tuas irmãs. Reconcilia-te. Porque em nós não está o poder da reconciliação, mas diz que Jesus nos deu um ministério. E esse ministério é o ministério da... Sim, porque nós não tínhamos esse ministério. No ser humano não está à vontade de se reconciliar. O ser humano está à espera que o outro venha e ele há de cá vir. Ela há de cá vir. Ainda há de comer aqui embaixo. Não está em nós fazer a reconciliação. Mas por isso é que o Senhor nos capacita e nos diz que nos deu um ministério da reconciliação. Sim, reconciliar as pessoas com Deus. Sim. Mas voltamos ao mesmo. Como é que nós reconciliamos pessoas com Deus como temos a incapacidade de nos reconciliar uns com os outros? É uma mixórdia. Mixórdia. E nós não queremos viver na mixórdia. Amém? Então vamos separar as coisas. Vamos pôr as coisas, porque as coisas têm um tempo, têm um trajeto, têm uma direção, têm um formato correto diante de Deus. Então, primeiro passo, olha à tua volta, olha para dentro do teu coração e vê com quem tens que te reconciliar. Não queiras viver uma mixórdia. Não queiras viver uma vida ilusória de servir a Deus, servir a Cristo e, no entanto, não consegues reconciliar-te com a pessoa que está ao teu lado. Ou que está mais afastada, ou que está mais... Limpa o teu coração. E se não consegues, ajoelha-te diante de Cristo e coloca-lhe essa tua situação. Eu não consigo, Senhor. As feridas foram tantas. Os maus tratos foram tantos. As palavras malditas foram tantas. Que hoje eu tenho o meu coração com tanta ferida que mesmo que eu queira eu não consigo. Humanamente não consigo. Humilha-te diante do Senhor. Pede perdão a Deus por teres esse sentido no teu coração. Humilha-te. E o Senhor te exaltará. Significa, o Senhor te vai dar a capacidade de tu poderes ir e fazer a obra que tens que fazer. Amém? Não faças por ti próprio. Se não consegues, não faças por ti próprio. Humilha-te diante de Deus. Mas é necessário que o faças. É necessário. Porque senão torna-se aqui uma mixórdia. Torna-se uma mixórdia. Servimos a Deus e temos o nosso coração inundado de feridas das quais não temos forma de as limpar. Mas a palavra do Senhor diz-nos que Ele é como um bálsamo. Amém? É como um bálsamo que passa e que ajuda a purificar e a limpar. Então, quem é esse Rei da Glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Somos portas, irmãos. Somos portas. E por isso é que o Senhor nos chama de portas, porque temos que estar diante uns dos outros. Temos que ser portas de abençoar uns aos outros. Amém? Quando ele disse à igreja de Filadélfia, eu sei que tu és fraco, conheço as tuas obras, mas sei que tu és fraco, sei que tu por ti próprio não podes, mas olha, eu coloco diante de ti uma porta. E é por essa porta que temos que entrar. E seguramente o Senhor coloca diante de ti e de mim portas para que nós entremos por elas. A porta principal é Ele, mas depois disso Ele coloca diante de nós, tal qual como a porta da fé, outras portas pelas quais temos que entrar, para podermos ser edificados e poder edificar a outras pessoas. Gostaria de ler em Ezequiel, capítulo 36,
no verso 26. Eu peço-vos perdão, eu não tenho muito jeito para pregar o Evangelho. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que render-me como é que se diz? À palmatória, não é? Eu tenho que render-me. Eu não tenho muito jeito para pregar o Evangelho. Eu sei que eu falo mais com o coração muitas vezes do que com outra coisa, mas eu espero que daquilo que eu falo com o coração, que o Senhor possa utilizar, limpar as palavras que não sejam provenientes de um coração ferido, porque não quero que sejam, mas sim de um coração que quer fazer a vontade de Deus. Amém? Esse é o meu intuito. Eu sei que não tenho muito jeito, eu peço-vos perdão, se ando para trás e para a frente, agora é Ezequiel, depois é não sei o quê. Não liguem a isso. O mais importante é a mensagem. Ezequiel 36, 26, e diz o Senhor, eu vos darei um coração novo. Amém? É, Senhor, é isso que eu mesmo estou a precisar. É um coração novo. Amém? E olha, agora falando nisso, fui fazer uns exames e tenho a coisa um bocado complicada. Mas pronto, eles dizem que aquilo é coisa. E eu digo, o Senhor dá-me um coração novo todos os dias. Isto está a andar de mota. Eis que vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Amém? Quantos podem dizer isso? Eu tenho um coração novo, eu tenho um espírito novo. Amém? Levanta o teu braço, tu podes dizer isso. Tens um coração novo? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor de vez em quando vem fazer um eletrocardiograma, sabes? É, ele vem fazer um eletrocardiograma. E tu dizes, mas quando é que o Senhor vem fazer um eletrocardiograma? E nunca me dei conta que o Senhor me tivesse feito um eletrocardiograma. Epá, eu tenho uma imagem fotográfica, mas já com respeito às coisas que o Senhor traz à minha vida, já estou um bocadinho mais atento. Já consigo reter mais. Então o Senhor traz vai fazer-me um eletrocardiograma, sabes quando? Quando me coloca em situações difíceis, que eu por mim próprio não consigo ultrapassá-las. É o eletrocardiograma. Às vezes vem primeiro o ecocardiograma, não é? Não, primeiro veio o eletro. Qual é que é o mais profundo? Expliquem-me lá que eu não sei bem. Eletro é mais profundo, não é? É o eco. Então, o Senhor começa no eletro. Primeiro faz um raio-x. Mete numa provazinha e tal, para tu cresceres, ires amadurecendo, abre-te a porta aí do crescimento, não é? Eis que põe uma porta diante de vós. E tu já aí começas, esta situação é complicada. Pensava que já era mais simples. Porquê é que está esta pessoa aqui ao pé de mim? Porquê é que esta pessoa veio para aqui? Mas porquê? Chefe, como é que é esta situação? Eu não estou para isto, pá. Não estás para isso, então estás para quê? Eu estou aqui para servir ao Senhor. Pronto, ok, está bem. A seguir vem, do raio-x, vem o eletrocardiograma. E aí já se consegue... esta situação ainda é pior que a antiga. Então ainda há pouco tempo passei por uma situação daquelas, agora estou a passar por uma destas. Chefe! Como é que é isto? Mas como é que é isto o quê? Esta pessoa que está aqui, esta situação, eu não estou a entender nada disto. Eu não estou aqui para isto. Então, mas tu não és filho de Deus, não aceitaste ao Senhor, não fizeste um pacto com o Senhor de serviço neste ministério, onde quer que seja, enquanto estiveres? Sim, mas eu não estou para isto. Ok, está bem. A gente remove, ok. Vai fazer uma operação. Removeu. Mas o problema continua lá, porque a operação, aquilo é cancro. Como é cancro? A seguir vem o eletro. Não, a seguir vem o eco. A seguir vem o eco. E o eco vem a revelar ainda mais coisas que estavam mais profundas. Foi isso que me fizeram ontem, ou não sei quando. Coisas mais profundas. Passei do raio-x, passei ao eletro e agora estou no eco. E eu agora, como estou no eco, vou já começar-me a lamentar e estou no eco. Glória a Deus porque eu estou no ecocardiograma, amém? Porque estão a revelar feridas profundas na minha vida. Sim, porque eu gosto mais que se revele as feridas profundas na vida dos outros. Irmão, tu tens que ir fazer um raio-x, vai lá fazer um raio-x. Esta situação é para ti. Irmão, tu tens que ir fazer um eletrocardiograma, vai lá fazer o eletrocardiograma. Os outros, sim, os outros. Os outros que façam, os outros que suportem, os outros que deem a cara, os outros que aguentem, é os outros. Sempre estamos a contornar a situação. E sabes o que é que acontece? Quando contornamos a situação, estamos a anular todos os tratamentos que o Senhor quer fazer na nossa vida. E sabes o que é que isso significa? Que aquilo que está de mal no meu coração, no teu coração, vai crescer e vai se tornar
pior ainda. Amém? Porquê? Porque não é tratado. Este é o problema. Então, Ezequiel diz, eis que ponho um novo coração e um espírito, o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os juízos e os observeis. Um coração novo, irmãos. E os corações novos, eles são segundo a vontade de Deus, não são segundo a nossa vontade. E por isso o Senhor tem que abrir esta porta. A porta de uma conversão genuína. Sabes? A porta de uma conversão genuína. Não de uma situação de nos tornarmos mais religiosos. Não. De uma conversão genuína. É o que nos falta muitas vezes, é abrir essa porta. Mas o Senhor diz que pôs essa porta à nossa frente também. Está aberta essa porta. Ou pelo menos está disposta para que seja aberta. De uma conversão genuína. Porque há muitas pessoas que estão convencidas, mas não estão convertidas. Amém? Eu posso chegar aqui e dizer-te que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é isto, Ele é o Salvador, Ele foi quem pagou por ti. Eu posso dizer todas essas coisas e tu dizes todos os domingos. Amém, amém, amém. E tu chegas a casa, o que é o almoço? Amém. Já vais com tanto amém na cabeça? Estás bom? Amém. Vamos tomar um café? Amém. Não vamos tomar café? Amém. Não te deixes convencer, mas converte-te. Aí sim deves dizer amém. Agora sim deves dizer amém. Porque depende da tua conversão genuína, um coração novo, um espírito novo. Não depende de tu pertenceres a uma organização e de dizeres amém, amém, e de bateres palmas e cantares e tocares no louvor. Não depende de nada disso. Depende de uma conversão. E a porta da conversão está à tua frente. Converter-te a Cristo verdadeiramente. E que tem a ver com a fé. Tem a ver também com a porta da fé. Mas é importante que tenhamos um coração novo. Em Atos 16, 14 diz, e uma certa mulher chamada Lídia. Há aqui alguma Lídia? Sei que há aqui uma irmã de uma Lídia, mas uma Lídia não há, para não? Ok. Há aqui uma irmã de uma Lídia, isso eu sei. Agora, uma Lídia não há. Ok, não há problema. Vendedora de púrpura da cidade de Tiátira e que servia a Deus. Nos ouvia e o Senhor lhe... O que é que aconteceu? Quem é que tem aberto? Lhe abriu o coração. Esta é uma das portas mais difíceis de ser abertas. É o coração humano. Amém? Mas o Senhor tem as chaves para abrir essa porta. O Senhor tem as chaves. E diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao quê? Ao que o Senhor dizia através de... Porquê? Porque Paulo tinha recebido uma conversão genuína. Porque Paulo tinha aberto a porta da fé. Então tudo aquilo que ele proferia da sua boca fazia com que impactasse as pessoas. Não digo todas. Seguramente não todas se converteram mediante as palavras de Paulo. Mas uma boa parte das pessoas foram abençoadas por a porta que Paulo abria para as pessoas. Amém? É necessário que essas portas estejam abertas na nossa vida. É necessário que haja uma conversão genuína na tua e na minha vida. Não é necessário saber tanta letra e tanta... Há igrejas que desenvolvem mecanismos de evangelização de forma a contornar certos obstáculos que vêm em determinada área social onde estão implantadas e como é que nós vamos fazer. E as projeções são boas e organizar é bom, mas depois... cai-se no exagero de depender da forma organizada e das estratégias que se adotam. E Paulo não tinha grandes estratégias. Assim como tu e eu não devemos ter grandes estratégias. A primeira estratégia é abrir as portas que Deus põe à nossa frente. Essa é a estratégia. Paulo em Atenas, quando visitou Atenas, não usou de grande estratégia. Ele diz que andava pelas ruas de Atenas e começou a ver igrejas por todo o lado. Era templos por todo o lado. Ao ponto dele se pôr lá no... Como é que aquilo se chamava? No Areópago. Pôs-se lá no Areópago, que devia ser tipo uma praça, não é? E dizer para eles, atenienses, epá, eu vejo que vocês são pessoas bué de religiosas. Bué.
Há igrejas por todo o lado. No entanto, há uma igreja, há um templo, em que estava lá uma inscrição que diz: ao Deus desconhecido. Pois esse é aquele que eu vos quero apresentar. Sem estratégia. Amém? Não havia grande estratégia. Havia sim uma conversão genuína, uma convicção de fé, porque essas portas tinham sido abertas na vida de Paulo. E eu creio que muitas vezes o Senhor põe essas portas à nossa frente e nós simplesmente não as abrimos. Nem da fé, nem da conversão. Então, por isso, somos pessoas que não temos grande capacidade de dizer nada a ninguém. Oh, irmão, tenho um problema. Isso é com o pastor. Tenho uma situação assim, fala com a Carla Pinto. Tenho uma situação assada, fala com o Luís Miguel. Isso é assunto pastoral. Isso é assunto que eu não domino. Isso é assunto onde eu nem sequer quero meter as mãos. Ui, as minhas mãos não. E é o que há, irmãos. Há uma igreja que teme colocar as mãos naquilo que é a obra do Senhor. É poderes ouvir as pessoas, é poderes escutá-las e é poderes, ao mesmo tempo que as ouves, oras para uma resposta que as pessoas necessitam, e se não tens, não dás, mas vais procurar obtê-la. Mas não dizes: isto para mim não dá, isto para mim não é, eu isto não faço. Então, mas irmão, há quanto tempo vais à igreja, há quanto tempo estás no ministério? Bem, eu já estou aqui, pois isso dizemos assim até com um grande ênfase, não é? Não, já estou aqui desde 90 e troco o passo. Estou aqui desde... Olha, eu estou desde... Ah, não, mas eu entrei... Foste ao congresso naquele ano, aí, altamente e tal. Vivemos de memórias passadas, de glórias passadas, que não são glórias. Porque se fossem glórias, não estávamos hoje como estamos. Se fossem glórias, tinham-nos transportado a uma vida de vitória. Amém? E hoje não precisávamos ser pastores para poder aconselhar alguém. Tínhamos a capacidade, a sabedoria, o discernimento para poder ver quando uma pessoa precisa de uma palavra. E não dizer: não, isso fala com o Luís Miguel. Não, isso fala com a Sandra. Não, isso fala com o Vítor. Não, isso fala com a Carla. Isso fala com aquele irmão. Isso fala com outro irmão. Vum, 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 vum. Abre a porta da conversão genuína. Abre a porta da fé. Entende que Deus quer usar-te. Deus quer usar-te. Ouvir as pessoas e aconselhá-las segundo a palavra de Deus. Amém? Não com, como diz o brasileiro, com uma... Perdão, a irmã, não tenho nada... Com uma besteira. Ou besteira, como é que se diz? Uma besteira. Não, com coisas que não fazem sentido. Não, aconselhá-las dessa maneira, não. Aconselhá-las com a palavra de Deus. Mas para isso tens que abrir a porta da fé, da conversão genuína. Tens que entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. Tens que entender que aquilo que estás a viver não é temporal, não é passageiro. É para perdurar para sempre. Amém? Até o dia que tu feches os olhos, deves servir ao Senhor. Há pessoas que estão divididas no ministério e abriram a porta da divisão e têm essa porta aberta, por essa entraram e não conseguem retroceder. É a divisão. É hoje estou, mas amanhã não sei se estou. Eu estou em quando isto correr assim. Quando correr assado, eu tomo outra direção. São os utilitários, como assim dizer. Então diz que, em Atos 16, 14, lemos acerca de Lídia, que ela tinha ouvido as palavras de Paulo, porque Paulo, aquilo que dizia, criava impacto. Da mesma maneira, em Lucas, no capítulo 19, verso 8, e diz: e levantando-se, Lucas 19, 8, se quiserem abrir, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo em quadriplicado. Mais uma pessoa, para além de Lídia, Zaqueu, também tinha sido impactado. Amém? E diz que desceu daquela árvore quando o Senhor o chamou. Pronto, já sabemos a história, que Zaqueu era de baixa estatura. Mas que bom que ele era de baixa estatura e teve que subir uma árvore. Amém? Que bom que foi para ele. Se calhar se fosse alto, não subia a árvore, se calhar o Senhor não o tinha chamado. E logo aconteceu algo. Porque o importante não foi só que o Zaqueu descesse da árvore e dizer: vês? O Senhor chamou-me, vês? O Senhor chamou-me, afinal o Senhor tem-me em conta. Afinal também sou filho de Deus. Vês? O Senhor afinal... Não, mas há algo que aconteceu.
E há algo que tem que acontecer nas nossas vidas, na vida da igreja, na tua e na minha vida. É algo que tem que ser impactante de forma a que tu faças algo surpreendente. A nossa vida tem que passar daquilo que é corriqueiro, que é ordinário, não é? Que se faz sempre na mesma ordem. Ordinário não é só palavras malditas, hein? Ordinário quer dizer que é feito sempre da mesma forma. Ordinário. Quando é extraordinário, sai fora da ordem, da normalidade. Então, a nossa vida tem que deixar de ser uma rotina e passar a fazer coisas extraordinárias. Este homem Zaqueu experimentou isso. Porquê? Porque a presença de Deus e a presença de Jesus foi tão forte na sua vida que ele foi compungido pelo Espírito Santo a fazer aquilo. A Bíblia diz que o Senhor lhe mandou dar. Eu não sei, alguém que tenha uma tradução diferente da minha que diga, Jesus Cristo disse, olha, agora então, ok, agora que eu te passo na tua casa, agora depois vais dar metade dos teus bens e em quadriplicar tudo aquilo a quem te fraudaste. A Bíblia não diz, pois não? Não precisa de dizer. O Senhor não precisa dizer, é o Espírito Santo que vai dizer. Amém? E por isso é que é necessário abrir a porta de uma conversão genuína. Um encontro verdadeiro e real com Cristo que vai produzir um efeito, vai fazer um impacto. Sabes uma coisa quando faz impacto? Por exemplo, uma bomba cria um impacto. Pá! E vai-se refletir, as ondas vão-se refletir muitos quilómetros depois. É o impacto, a força do impacto. Há pessoas que nunca foram, nunca receberam esse impacto do Senhor. E é necessário que isso aconteça. Quando o Senhor chega à vida de uma pessoa, vai-se ver o impacto. Mas não se vai ver porque a pessoa tem que mostrar. Vai-se ver porque é o Espírito Santo que vai mostrar. Porque a Bíblia diz e ensina que é Ele que testifica de nós. Não precisamos dizer, levo tantos anos de ministério, já fiz, já aconteci, já estive, já aconteceu, já caí, já orei, caíram, já orei, levantaram-se, já orei, adormeceram, já orei, morreram, já orei, ressuscitaram. Não precisamos dizer nada disso. Porque uma verdadeira e genuína conversão é o Espírito Santo que vai demonstrá-la. Amém? Então Zaqueu pôde ser uma pessoa que a porta estava à sua frente e ele foi impactado e ele abriu a porta, ele não negou essa abertura. E muitas vezes tu tens portas à tua frente, irmão. Muitas vezes o Senhor coloca essas portas à nossa frente. E nós muitas vezes reagimos mal, rejeitamos e damos a volta para trás e não entramos por essas portas. Abre a porta que Deus põe à tua frente. Não temas. Abre a porta. Abre as portas que Deus põe pela tua frente. Porque apesar de não te sentires muito capacitado ou muito capacitada, provavelmente estás no exato estado em que o Senhor te quer a ti e a mim. É fracos. Não convencidos de que somos e que fazemos e que vamos. E há muitos, e principalmente os jovens, porque eu sei que está muito ligado à faixa etária que eles atravessam, não é? à sua idade. É olharem para os mais velhos e verem-nos como fracos, que já não conseguem, já não fazem, já não podem. E eu sim, eu sou jovem, eu faço, eu posso e aconteço. Isso é um erro. Isso é um erro. Porque às vezes na nossa juventude também tropeçamos e caímos e às vezes nas quedas aleijamos-nos muito. Amém? Então, sempre dando ouvidos ao conselho, abrindo essa porta, a porta do aconselhamento, que é tão importante, a porta do aconselhamento. Quais são as portas que tu bates? Eu gostaria de terminar lendo João 10. Na verdade, a partir do versículo 1 diz que na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que é que lhes dizia.
E tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Amém? Ele é a nossa porta. Muitas pessoas tentam entrar por outros lados para vir e semear isto, e semear aquilo, e semear o outro, semear a contenda, semear a divisão, semear a confusão. Mas esses dizem que não conhecem a voz do pastor. E esses não são daquele aprisco. Mas aqueles que são daquele aprisco, as ovelhas que são daquele aprisco, diz que ouvem e conhecem a voz do seu pastor. E por isso, eu creio que esta é a porta mais importante que nós temos. É a porta que é Jesus Cristo. Amém? E ela está diante de nós. Ela está diante de ti. Se tu queres entrar, dar um passo de fé e verdadeiramente experimentares uma conversão genuína. A conversão genuína é pessoal, é individual, não é coletiva, não é congregacional.